Boa noite, começando o programa mais gostoso da UTV, o programa que fala sobre cervejas. E hoje, meus dois ilustres convidados vão trazer um assunto bem interessante. A gente vai falar de estilos de cerveja e de cervejas que... Pode-se dizer que são cervejas que já morreram? Não. Não? Não. Elas estão em cima da sua mesa. Elas existem. Elas existem, mas são estilos de cervejas que já não se fabricam mais. São estilos mais raros. Né? São raros ou que se encontram somente no local ou no perímetro da cervejaria, etc. Tá. São cervejas que você não acha... Você não acha, por exemplo, que não vem, por exemplo, o mercado brasileiro. Tá. Ou que Ainda. outro mercado... Ainda mas... não vem. Tem algumas que saem, assim, mercados como, por exemplo, Estados Unidos, você encontra muita... estilos mortos, né? Inclusive cervejarias locais que fazem alguma dessas aí que a gente vai mostrar hoje. Tem algumas cervejarias nos Estados Unidos que estão começando a fazer. Na verdade, Revivendo. resgatando Sim. esses estilos. São estilos, às vezes, que por vezes... até botando até aquele toque americano, né? Que é o toque criativo americano, Tá. né? Com um pouco mais de lúpulo, um pouco mais forte, um pouco mais leve, né? Tem até a Rye americana, a Weiss americana. Qual? Wheat? A Wheat americana. American Wheat? A American Wheat, que ela é um pouco mais ácida, diferente da Wheat da belga. E né? tem a American Wheat também, que é a leitura da Weizen. Da Weizen. Da um pouco Weizen mais adocicada. alemã, só que ela é um pouco mais seca. Mais seca, menos adocicada. Inclusive, nos Estados Unidos tem um professor, ele foi professor do instituto que eu estudei e do instituto que o René estudou. Ele foi da VLB e da Cibel. E ele tem um projetinho que é de resgate de estilos mortos, né? De estilos que não são fabricados mais. Então ele vai, pesquisa na cervejaria, procura levantar as antigas receitas, né, na região. Eu tomei uma Berliner Weiss dele, tomei uma Goose e tomei uma, que eu não lembro o nome do estilo, mas é um estilo polonês, que é uma cerveja acidificada feita a partir de malte de trigo defumado. Quer dizer, é um negócio super típico. E normalmente essas cervejas, já entrando nesse detalhe, as cervejas acidificadas, elas são feitas com malte, o malte chama malte pobre, né? Aquele malte que não é tão trabalhado, você não faz o processo de malteação completo. Uhum. Então você tem ainda não só, você ainda tem uma concentração de amido maior do que a concentração de açúcares fermentíveis. Então isso ajuda, no caso, no processo de acidificação, por exemplo, a bactéria lática. Sim, ela consome amido. Ela consome amido, basicamente amido, maltose e amido. Mas o que pode também causar até um pouco de confusão, na maioria das vezes essas cervejas são turvas, mas a turbidez se deve a processo de contaminação. Sim, sim. Né? Não por causa de proteína, Tá. É o haze de contaminação mesmo. Na verdade, quando a cerveja acidifica ou começa o processo, o haze é uma das... A turvação é uma dos indícios, né? Tá. Você pegar uma cerveja Pilsen que contaminou, que acidificou, provavelmente ela vai estar um pouco mais turva que uma cerveja. É um dos processos, é um dos indicativos que a gente pode... Bom, mas também seguindo até nessa mesma historinha, todo mundo, assim, do mercado cervejeiro, pelo menos todo mundo conhece lá o Calagione, e que ele vai e pesquisa, mas daí não são nem estilos mortos, né? São estilos milenares, né? Cervejas feitas no Egito, na China, no Peru. Não tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. O nosso... Mas é legal você tocar nesse assunto, Sim. André, porque se a gente for pensar que aqui no Brasil você tem o Cauí, né? Que é o tipo de fermentado brasileiro feito com a mandioca. Inclusive tem um resgate da cervejaria da Colorado, que é, na verdade, uma cerveja com mandioca, mas obviamente não com a fermentação espontânea. Quando os Cauí, eles usam a amilase, né, da saliva, eles cospem na cerveja, e essa amilase ela faz o processo de conversão do amido, da quebra, né, do amido. Que é a necessidade da malteação no processo, eles fazem na boca, né, a malteação. Tá. Eu tenho duas perguntas aqui, uma pergunta do Paulo e uma pergunta do Maurício. Tá. Qual que é a harmonização legal para uma cerveja acidificada? Olha, Bom. Por exemplo, comidas salgadas, mas com molho doce.
Ficam muito bons com cerveja acidificada. Alto teor de gordura Sim. ou alto dosor. Tá. A gente pode trabalhar com contraste. Sabe, aquela coisa assim, um filé com molho de manga. Uma vez, por exemplo, eu fiz em casa uma harmonização que para mim ficou perfeita com cerveja acidificada. Eu fiz era um carré de porco que eu laqueei com melaço e eu harmonizei ela com uma Cantillon, que no caso era uma Fufone, que era com pêssego, bem acidificada porque ela era bem antiga, era 2002. E Nossa Senhora! ainda com charuto. Ficou assim A fantástico. gente comentou naquela outra vez que o charuto com a cerveja Com a acidificada, o tabaco, e você ressalta algumas teorias de tabaco que você pega em contaminação, se realça na própria cerveja. Você pega tabaco na cerveja, é muito legal. Mas que a gente pode também puxar a questão dos doces. É muito fácil harmonizar cervejas ácidas com adocicados, porque você tem aquela brincadeira. Ácido e doce não é complementar. Você não está... uma coisa que não é muito agradável é você botar um prato ácido com uma cerveja ácida. Isso nunca. Então, basicamente, é por contraste. Perfeito. Basicamente. Então, você sempre vai pegar... Um vai quebrar o outro. Um vai quebrar o outro. E pratos salgados, é interessante, o sal e o ácido, ele neutraliza a acidez. Na verdade, ele neutraliza, ele atenua a acidez. Tá. Ele dá uma sensação até indo por esse viés da conversa, o René trouxe aqui isso aqui, isso aqui é um tipo... É um licor doce que você joga na cerveja ácida para quebrar um pouco a acidez da cerveja. E vai nessa própria harmonização. Peraí que eu preciso abrir por outro lado aqui. Peraí que ele tá... A gente abriu aqui pelo... Caramba. Bom, enquanto você está abrindo aqui, tem outra pergunta do Maurício. Falou assim, por que a cerveja acidificada lembra champanhe? Pela acidez. Depende muito da cerveja. Né? Assim, as cervejas que têm uma acidificação mais leve, por exemplo, uma Gueuze, que ela teve pouco tempo lá de contato com a levedura selvagem, ela vai lembrar um pouco o champanhe por causa da alta carbonatação, né? E da leve acidez que o champanhe tem, né? Tá. Então as mais acidificadas, elas passam bem longe no champanhe. Mas uma coisa no vinho espumante, que tem uma característica no espumante, é a acidez. E, como ele falou, a acidez é a alta carbonatação. E essas cervejas, normalmente cervejas leves, são feitas com malte de baixa qualidade. Então ela não tem muito álcool. Ela não vai acidificar muito, porque ela não tem muito para a bactéria trabalhar. Né? Não, na verdade não tem muito doçor. Esse doçor não vai formar uma cerveja potente. Então a sensação frisante vai ficar um pouco mais proeminente do que a sensação alcoólica. Toda vez que você coloca o frisante, o álcool em cima do frisante, você dá uma sensação um pouco mais de conforto, um pouco mais etc. E o champanhe está mais associado a bebidas festivas, mesmo ele sendo de alto teor alcoólico, no caso do vinho, mas ele tem a questão da acidez e alta carbonatação que vem do processo champenoise. Ou, se for numa bebida que seja autoclavada, por exemplo, um lambrusco, né, que não é processo champenoise, é feito por contrapressão, e então ela também vai ter essa condição de... O lambrusco é carbonatação forçada? É forçada. Olha que interessante. O champanhe, que é feita a refermentação na garrafa. Sim. Todo o processo champenoise é refermentação na garrafa. E os outros espumantes... porque o lambrusco não passa pelo degorgement, né? Não passa. O champanhe é um vinho que foi colocado lá com um pouco de... licor de... licor de expedição. Licor de expedição, que é um pouco mais de açúcar, né? Na verdade não. Não, eles colocam Não é licor de expedição, você coloca no final, só para fazer o adocicado. Você coloca Você coloca um pouco de açúcar. Não, é açúcar, com uma levedura específica para fermentar a baixa temperatura, ou seja, a temperatura de cave. Daí ela vai formar um pouco de levedura lá, e é para isso que serve o remoagem, que é você ir girando a garrafa. Por quê? Porque ela fica inclinada com a cabeça para baixo, né, com a rolha para baixo, e daí ela vai, normalmente é até tampinha metálica, né, que se usa. Não, sempre tampinha metálica, porque depois você precisa clarificar isso. E daí o que acontece? Você vai girando, aquela levedura que estava suspensa e estava trabalhando e abaixou,
Tá. né? Entrou Na verdade, o remolagem... que parou de trabalhar, Entrou em dormência. ele vai descendo, entrou em dormência, exatamente. Isso. Ele vai baixando lá para o gargalo. E daí você pega essa garrafa de ponta cabeça, congela a ponta dela, né? Abre, ele vai expelir esse fermento, aí você crava ele de o novo. concentrado que fica de fermento e proteína, né, que é proteína, tanino, fica no gargalo, no final desse processo de remolagem. E esse processo é interessante, como ele falou, justamente para o fermento percorrer todo o líquido e garantir que haja uma refermentação por si só. Né? Se você colocar só o fermento no líquido e deixar a garrafa parada, estática, ela vai refermentar pequena porção. Então, o fermento tem que entrar em contato. E esse que seria o brilhantismo dessa técnica. Né? Você vai, ao mesmo tempo que você está mantendo o fermento em contato com os açúcares fermentíveis, né, que você inclusive conduziu. Inclusive ela não gira assim, né? Ela gira de um lado você pro vai outro, né? fazendo, você vai fazendo. É sempre um quarto ou um oitavo, né? No caso do champanhe pode ser um oitavo, dependendo das safras, né? Da adega. E no caso da cerveja é um quarto, sempre um quarto. Porque a cerveja ela passa menos tempo, ela passa 3 meses, 4 meses, no máximo. Porque senão você começa a ter um processo de autólise, um processo que é desagradável. O processo controlado de autólise no vinho, ele traz uma nota tostada interessante. Na cerveja não. A cerveja já é uma coisa que já vai trazer uma nota um pouco mais agradável. Né? Não vai combinar tanto com o subproduto cervejeiro. Né? Tenho mais perguntas aqui. Ó. O Lucas falou o seguinte: boa noite, o programa está muito, muito bom, parabéns, obrigado. Né? Mas parabéns a eles. Aí ele faz uma pergunta: a utilização de levedura selvagem ajuda na carbonatação dessas cervejas? Não. A levedura selvagem, ela ajuda vamos pegar a Lambic, tá? Aquela ela seria algumas leveduras selvagens chegam a dar um ponto de carbonatação. Mas elas não consomem. Algumas cervejas contaminadas, elas chegam até a estourar a garrafa Você pode ter uma supercarbonatação, mas vamos falar assim, basicamente o que acontece quando você levedura selvagem são mais ou menos 80 a 90 micro-organismos atuando ali. Tá? Entre eles, os mais importantes, que é a Brettanomyces, pediococo, lactobacillus. São os 3 mais importantes. Tá. E como é que funciona? É chamado de sour mix, né? Essas 3 juntos. E como é que funciona? Eles ficam em atividade no momento que a levedura, que a levedura killer, como a gente coloca assim a condição de leveduras, né? Cada levedura tem um fator killer. Tá. A Saccharomyces, ela tem um fator killer maior que essas outras leveduras. No momento que ela está em atividade, ela está consumindo açúcar, ela continua ali no líquido e tal, ela está em atividade, então ela vai inibir, seria a proteção pelo fermento. Inclusive as cervejas que são protegidas com fermento, ou seja, as cervejas... Você pega a cerveja tcheca? Não. As americanas que são protegidas, a cadeia fria, a bottle condition, ela é a cerveja que não vai nenhum tipo de conservante. Né? Na verdade, o fermento atua junto com o lúpulo, junto com álcool, que outros, mas basicamente é o fermento ativo que está protegendo a cerveja. No momento que você mantém esse fermento vivo, ele inibe a atuação de outros micro-organismos, mesmo eles estando ali no ambiente. Tem até algumas cervejarias mais antigas, mais tradicionais, né? Você pega o próprio caso da Pilsner Urquell, você tem uma dorna de fermentação, que eles fazem eles colocam uma quantidade assim absurda de fermento na cerveja, ela vai formar um Kreuze, uma capa de proteção. Então, a parte de cima dela está toda contaminada, né, desse Kreuze, e a parte de baixo que realmente está fermentando a cerveja. Daí, antes de começar a decantar isso, eles vão remover isso daí, que é a parte que foi contaminada, para não ter uma contaminação no tanque. Você imagina o seguinte... É uma fermentação aberta. É uma fermentação aberta. Bom, mas no caso, no momento que para o processo de fermentação alcoólica, vamos falar assim, pela Saccharomyces, ou seja, que consome os açúcares fermentíveis e etc, transforma em gás carbônico, principalmente gás carbônico e álcool, que esse é o principal objetivo da fermentação alcoólica. Senão isso já deixaria a cerveja acidificar de qualquer forma. Bom, para entrar os outros,
por exemplo, a bactéria cética, ela consome álcool. Então você precisa ter um precursor pela Saccharomyces para ela poder estar agindo. E as outros subprodutos, por exemplo, a Brettanomyces maltose é uma das coisas que ela curte, né? Vamos falar assim, que a levedura curte. E nesse momento ela vai ter outros, por exemplo, a Brettanomyces ela vai dar ácido caprílico, que mais? Basicamente ácido caprílico, que vai dar aquele toque animal. Que é o que todo mundo sabe identificar hoje, que é o curral. Né? Que é o aroma. É um aroma, assim, no momento que você aprende a identificá-lo, fica muito evidente. Né? Mas é assim, é um aroma animal. Animal, parece que você está num estábulo cheio de cavalo. O couro, suor. Assim, a melhor definição que eu já li é manta de cavalo, que é o suor do cavalo. Tá. Não, você sabe que isso não é privilégio da fermentação da cerveja, não. O vinho da Bourgogne, por exemplo, ele sofre fermentação espontânea no momento que você tem alguns vinhos da Bourgogne, que é muito característicos da Côte d'Or, você tem esse aroma do Brettanomyces. Por quê? Isso vem ela está presente, o Brettanomyces. Ela está na casca da uva. Está na casca da uva. Onde tem Saccharomyces, tá a Brettanomyces. Inclusive a região de Lambic, que é muito próxima da Borgonha, a própria corrente. É a corrente de ar que traz a Brettanomyces da Borgonha para a região de Lambic. Por isso que as cervejas de lá têm essa característica. Não, e na verdade não é bem na região de Lambic, é onde você tem campos de trigo, na verdade ela consome maltose, consome e ela está presente onde você também tem um pouco de frutose também. Então ela consome as duas coisas, né? Não sei ao certo, não sou biólogo, bioquímico, mas... Tem mais perguntas. Vamos abrir uma, né, gente? Senão não vai dar tempo. Tem mais pergunta aqui. Enquanto vocês estão abrindo aqui, bom, deixa eu mostrar. A gente falou no começo do programa que a gente ia falar de estilos de cerveja que já tem grande dificuldade em serem encontradas, principalmente aqui no Brasil. Então o René tem uma facilidade para conseguir algumas coisas pouca gente tem. É um beer hunter, o René. Ele é um beer hunter, né? E ele trouxe umas cervejas aqui justamente para... Lamentavelmente a gente não pode dividir essas cervejas com vocês, mas confiem na nossa opinião, na verdade na deles, na minha, não confiem. Eu sou também, César, porque o César ele vem... É um semi-leigo. Cada programa você está se inteirando e a cada sessão que a gente vem fazendo de cervejas. Com certeza. Estou tentando ser um aluno exemplar. E enquanto vocês escolhem a cerveja para abrir, tem uma pergunta aqui sobre um prato, pelo que eu entendi. Dolly, me perdoem a minha falta de conhecimento com a língua, mas está dizendo Dolly Raptorbeck. É uma boa opção para uma cerveja ácida? Como é que é? Desculpa. Dolly Raptorbeck. Não, Raptorba. Não, ele pode traduzir para a gente? Isso realmente eu não estou conseguindo... Então, é o que está escrito aqui. Dolly Raptorba, tá. B-A-C-C-H. Seria uma boa opção para provar com uma cerveja ácida. Desculpa, eu não conheço esse prato. Se ele puder... O prato ou uma cerveja? Eu não sei. Ele está falando... Para provar uma cerveja ácida. Eu não entendi. Eu também não... Roberto, dá uma dica do que é. Porque tem coisas também que a gente... não conhece. A gente conhece bastante coisa, mas não é assim também. Tem alguns pratos... Você abriu com o que isso aqui, André? Com a chave do Nossa, carro. essa aqui é fantástica para tomar com isso aqui. Comecei por essa aqui, até porque é uma cerveja um pouco mais leve. Né? É uma Berliner Weiss, é uma cerveja de trigo que tem uma acidificação lática, é bem legal. E ela é típica da cidade de Berlim, e é dificílimo de encontrá-la fora de lá. Nos Estados Unidos, como eu estava falando, já tem um pouco. Inclusive porque a WLP, que é uma produtora de fermento, eles lançaram a cepa da Berliner Weiss comercialmente. A cerveja é muito diferente, mas ela é legal tomar assim
Das duas maneiras, né? O que é legal a gente primeiro tomar a cerveja sem a chaptalização, né? Ou seja, sem adição do licor de aspérola, do licor não, do xarope de aspérola, ou seja, o xarope que eles chamam de Waldmeister, né? Que é tipo um... Nossa, é uma tem um flor, aroma né? acidificado bem... É bem leve, no final você sente até uma coisinha de doce de leite, assim, que é por conta da acidificação lática. Basicamente é o ácido lático aqui, tá? Que tá Ela atuando. é bem refrescante, essa cerveja. Ela tem uma acidificação, uma fermentação. Eu não tenho um aroma que você já tem, eu tenho um nariz tão treinado quanto o de vocês, eu sinto muito ácido. Então, tem gente que eu peguei, aluno, ex-aluno meu, que falou que a cerveja tem um aromazinho que parece um vômitozinho. Mas na verdade, a acidez lática, isso eu estava pensando ontem, quando ele lançou essa ideia, eu estava pensando que faz realmente sentido, porque no momento que o bebê ele tem essa questão ele bebe leite, né? E se fome tem esse... Cara, mas é muito suave, é muito... acidez lática, parece um Yakult, na verdade. Na minha opinião, parece um Yakult. Ela lembra um iogurtezinho, assim. Eu traduziria esse vômitozinho de bebê como... Ela tem até um perfuminho, iogurte, perfuminho de lúpulo floral, alemão, né? Um floralzinho que você percebe. Bem sutil. Estão brincando aqui com você, René. Falou para você vir com a camiseta com o logo maior da Cerveja Store, que ele falou que não está dando para ler. Não, mas não é esse. Tem que pagar royalties. Tem que pagar o Esse daí é um concurso que a gente foi julgar lá na Argentina. É muito legal. É como se fosse a Serva Argentina, somos cerveceiros. Como fala? É uma organização, uma agremiação de cervejeiros caseiros argentinos. E eles convidaram a gente para ir fazer o julgamento lá. Não, inclusive, assim, agradeço o Martin Bono, que é o nosso, assim, além de tutor, amigo, etc. E o Semídia. Semídia, que é um... Gente, também, o que vocês estão vendo a gente fazer é colocar o licor na cerveja. Ela ficou uma cerveja irlandesa. Olha que interessante isso aqui, quando ele fica com as duas densidades, né? Isso é muito bonito, inclusive como drink e serviço de E muda drink. muito a cerveja, porque ela corta um pouquinho a acidez, né? Por causa do doçor. Já mudou o aroma totalmente. E ela tem um leve gosto de amêndoa. Nossa senhora! É fantástico, isso ficou né? sensacional. É fantástico. É muito típico no verão, né? Olha, sinceramente, eles bebem isso... Isso você falou que é uma das cervejas dificílimas de ser encontrada no mercado. Sim, Fora fora de de Berlim Berlim já é é difícil. dificílimo. Nos Estados Unidos tem um pouco, mas é muito recente. E são assim, algumas cervejarias que lançam alguma cerveja sazonal para realmente apresentar o estilo, porque agora nos Estados Unidos eles estão numa fase que eles estão cultuando muito fermentações selvagens, fermentações diferentes, assim, fazendo alguns experimentos. É bom pra caramba. Isso aqui com alguma coisa, realmente uma gordurinha, uma paradinha. Olha, você sabe que... Porco, né? Porco. Mas a currywurst, que é aquela linguiça com curry, acho que casaria muito bem com isso aqui. A gente está falando de alguma coisa um pouco mais temperada, com acidez e... Pô, né, esse negócio. Guarda um pouquinho também para Guzzi, que é também bem bacana. Nossa, gente, eu juro para vocês, eu no lugar de vocês eu estaria com inveja, porque isso daqui tá muito bom. Esse é o tipo, é muito exclusivo, né? Tomar tipo a Berliner Weisse no Brasil e assim, importadoras deveriam já pensar em trazer essa cerveja. Sim, com certeza. Eu acho que o mercado brasileiro já tem espaço. Já tem capacidade para participar. Tanto que a Cantillon, que é um clássico de cerveja ácida, já está começando a voltar para o Brasil. Veio numa importação, acho que vieram duas vezes, né? 2002 e 2006. É um furo de mercado isso, sim, né? Sim. O mercado está muito voltado para as amarguinhas. Tanto que hoje você já tem até vários rótulos de cerveja ácida, né? Você pega a Rodenbach, né, que é uma cerveja de fermentação lática. Beerwein, né? Isso. Que eles, inclusive a Beerwein trouxe uma roda nova. Grand Cru e está trazendo também já chegou, já está aqui no Brasil. Estou conversando com a Sá hoje. Uma com framboesa, cereja e
morango. A gente estava trazendo também as ácidas da Lindemann, Sim, a Lindemann, a Oud Bruin, que é deliciosa. Que é fantástica. Assim, são cervejas que eu acho que assim, ela tem um mercado menor, mas o mercado que está sempre crescendo. O Best Beers, né, que é do André, que está trazendo também uma das minhas cervejas favoritas, esqueci o nome. Olha, tem um monte de perguntas. A do Chese de Bourgogne. A do Chese, do André, que é fantástica. Então é uma cerveja tipo... Na hora que você põe no nariz... Na verdade, eu acho que o André resgatou essa cerveja. Você põe no nariz assim, ela vem vinagre balsâmico. Não é Oud Bruin. Você fica imaginando, você fala, meu Deus, né? Como que uma cerveja que o aroma é vinagre balsâmico, como vai ser bom de beber ela isso? Ela não é Oud Bruin, ela não é Malbec, ela é ela. Entendeu? Quer dizer, do eu acho Chese fantástico. é difícil até de classificar a cerveja. É uma cerveja alt style, assim. Então, tem umas perguntinhas aqui. Iria atrapalhar muito falar sobre Guise? Não sei pronunciar. Guise ou Gose? Guse. Da Guse? É G-U-E. Da Guse? G-U-E-U-Z. Não, da Tá. Guise. Essa é a belga, que a Gose é a alemã. Então, as Guises são cervejas que ficam no perímetro da região do perímetro de Bruxelas. E, assim, o que acontece? São cervejas que sofrem fermentação espontânea. Tá. Como a gente vem falando, são os 80 primeiro uma fermentação alcoólica, depois a fermentação espontânea. E eles induzem isso de uma forma que a Cantillon, por exemplo, ela induz isso no momento que está resfriando a cerveja, que é o momento onde é o crítico. A partir do momento que você ferve o mosto... Todo bom cervejeiro caseiro sabe que é onde dá o... Qualquer problema, você pode ser o cara mais... você pode ser um porco no processo cervejeiro, até o momento da fervura. Ali é o ponto que você fala assim, opa, o momento que você esteriliza o mosto e o momento que você oxigena esse mosto. Bom, o que eles fazem? Basicamente eles fazem a resfriação, normalmente que é feita num processo fechado, eles fazem um processo de lagar, né? Ou seja, colocam numa tina aberta e essa tina é ventilada e traz do campo, traz da atmosfera mesmo, essas leveduras. Fora as leveduras que já estão impregnadas no ambiente. Tá. Enfim. Será que o Sérgio pode pedir para alguém trazer uma jarrinha d'água para gente? Eu acho difícil. Tá, tudo bem. Bom, a partir do momento que você tem essa contaminação, você ainda tem a contaminação, aí você tem essa contaminação já espontânea, mas e dentro disso as leveduras Saccharomyces, elas vão atuar primeiro. Onde tem açúcar, elas vão atuar primeiro. Porque elas são, como eu falei, elas são killers, né? Então começa aquele processo de fermentação alcoólica. No momento que ela estagna a fermentação, ou que estagna essa fermentação alcoólica, é transferido para as barricas. Nesse momento, essas barricas já estão impregnadas com leveduras De safras passadas. De safras passadas. Esse processo de fermentação alcoólica, se não me engano, primeiro de fermentação alcoólica são 3 semanas. São de 2 a 3 semanas. Eu não me lembro muito bem, eu posso estar falando uma besteira, mas acho que é por aí. Tá? E depois que é passado pela barrica, que é o processo de maturação, ela pode ficar até 3 anos. E daí você mistura, né? E aí você pega uma cerveja blend nova, com cerveja de um ano, uma parte de cerveja nova para 2 partes de cerveja maturada. E isso que dá o sabor peculiar na Guese. Inclusive a carbonatação mais vigorosa. E uma sensação de carbonatação, de carbonatação que a gente fala, inclusive a Silene, eu gosto muito do termo, Silene foi a nossa mestra, professora, ela gosta muito do termo frisante, né? Que é aquela sensação de pinicar e da agulha na boca, muito próxima do champanhe ou de outros fermentados. Então, tem um assunto que voltou. Só para dar uma dica antes, quem gostar desse tema de estilo morto, cervejas mais difíceis de se encontrar no mercado, tem um livro muito bom do Randy Mosher, que é o Radical Brewing. Ah, isso é bem legal. O final do livro é dedicado a estilo morto. É bem legal. Você pega estilos ingleses mortos, estilos alemães, tem muita informação lá. E até assim dá algumas dicas de como até reproduzir isso aí. Isso tem, acho que na biblioteca da Siebel e
Acho que no BA talvez tenha também. Tem. Na biblioteca do BA eu não me lembro se tem lá, mas se você encontrar no site da CIBA ou Tem do na BA, Amazon também, na muito Amazon, fácil. Custa 14, 15 dólares, que mais é o bem frete. legal. É tipo um livro bem baratinho, mas que ensina bastante coisa. Bem bacana. Estamos retomando um assunto aqui que a gente falou na nossa primeira, Eu sabia. nossa primeira conversa, que foi assim, ele diz o seguinte: no vinho a harmonização com feijoada é impossível. Não né? Não é impossível. Não. O taná, por exemplo, é uma ótima harmonização com feijoada. E principalmente os tanás brasileiros, por exemplo, que eles são mais tânicos. Quanto mais tanino, melhor para ter o corte com a gordura e a associação. Inclusive o tanino ele dá também um toque levemente resinoso no paladar. Nesse caso, no caso dos vinhos, que o tanino também pode vir de barrica. Né? Principalmente algum taná que tenha tido algum estágiozinho, ele é bem bacana. O corte taná, a gente tem um vinho no Brasil que é um corte, não vou falar a marca, mas tem um corte taná. Pode falar Cabernet. marca, a gente fala tanto Não, marca dele. não vou falar. Não, estou falando de cerveja, estou falando de vinho. Então, Taná, Cabernet e Merlot. Então, esse corte é um corte interessante porque ele coloca a ideia do Bordeaux com a nossa regionalidade aqui, com a nossa ideia. Ele coloca o Cabernet Franc, na verdade ele faz uma mistura. Ele usa o Taná como Cabernet Franc, eu creio que é isso, Taná como Cabernet Franc. E esse dá um pouco mais de tanino. Taná, pelo próprio nome, vem desse Tanino. Né? Bom, mas voltando... Porque ele pergunta assim, com que cerveja que harmoniza a feijoada? Né? Porra, a gente já falou, esse a gente falou já disso. falou. Uma house beer fica... perfeita. É a harmonização mais típica de... A IPA. Uma IPA fica ótimo pela pimenta, o corte com gordura. Até uma acidificada dá pra fazer um vinho. Tem um gorduroso. De repente, uma acidificada, de repente, não sei se Não, mas não tão acidificada, uma Old Brewing, que tem ali um toquezinho de Old Brewing, acho que iria. Um caramelozinho, tostadinho. Eu nunca assim. testei com Old Brewing. Estamos assim, viajando. Agora que eu já com as outras, sim. As outras são ponta firme. E aqui tem mais uma pergunta. É verdade que existe um copo certo para cada cerveja? Lógico. Sim, cada cerveja... Você já chegou a tocar nessa Já chegamos a tocar. Como para cada vinho, como para cada cachaça. Cada cerveja tem um jeito de você bebê-la, né? Goles longos, goles curtos, né? Por exemplo, eu estava explicando hoje numa palestrinha que eu estava dando, o sniffer, que é o copo de conhaque. Ele tem duas coisas no formato dele que servem para ajudar na experiência com a cerveja. O sniffer você normalmente usa para cervejas que elas têm uma evolução muito boa com aumento de temperatura, cervejas muito alcoólicas, né? Então você vai colocar no sniffer, você vai segurar ele com a palma da mão, você vai passar calor da mão para o copo, para a cerveja, né? E como ele fecha bem a boca, ele vai conter todos os aromas presos ali. Então você vai poder ficar com aquele copo esquentando mesmo a cerveja na mão e aproveitando o aroma. É um tempo que se aprisiona, né, no bojo os aromas, os micro-aromas. Né? Então, cada cerveja, a gente não está respeitando em nada aqui, os copos, sim, porque a gente veio só com as garrafas. A Roberta trouxe dois copos aqui, ó, esses copos. Mas realmente cada cerveja tem um copo, né? Inclusive, você tem... Mas não é legal misturar, porque essa aqui é uma cerveja, inclusive, que vai sal. Coentro. É legal a gente ter um... Você tem algumas cervejarias que desenvolvem o copo para sua cerveja. A Samuel Adams gastou um tempo atrás mais de $1 milhão no desenvolvimento de um copo. Né? E ela tem toda a explicação lá. Se você entrar no site que fala do copo, tem toda a explicação para que serve cada parte do copo. Né? Existe uma explicação. Pode ser tomado em outros copos? Sem dúvida. Né? Eu acho que, por exemplo, uma taça de vinho é um copo coringa. A taça de vinho branco, né? Uhum. Até essa questão tem até aquela questão lá daquele movimento inglês, né? O Beautiful Beer, que é aquela reformatação do pub.
inclusive nos copos, né? Modificando o comportamento. E um copo de vinho, ele traz um pouco, traz aquela questão da mesa, né? Então, sai um pouco do balcão e traz na mesa. Então isso é aquela questão do pub sujo, fumaçado, com aqueles malucos lá debruçados no balcão. Eles estão tentando mudar do pub para o gastropub. O gastropub, né? Exatamente. E o copo é uma coisa importante para essa mudança, para essa percepção de mudança. A outra foi eu que falei, fale dessa que você conhece, que você já foi lá. Então, isso aqui é da cidade de Leipzig, e a cidade de Leipzig é uma cidade muito próxima de Berlim, inclusive essa tradição de cervejas um pouco mais ácidas. É uma cerveja que ela tem além da acidez, né, lática, ela tem um pouco de salgado. Esse salgado é pela adição. Eu Eles senti esse salgadinho. Ele fica, é o retrogosto. É o retrogosto, exatamente. Diz a história que é para parar a fermentação, porque quando se aumenta, enfim, o sal interrompe a fermentação. Mas também tem aquela questão do equilíbrio com o salgado. Com a acidez da cerveja. E isso é muito interessante. Também ela vai coentro. Ela vai coentro? Vai coentro. Se você reparar, ela parece uma Witbier. E engraçado porque é uma cerveja alemã que não. Isso não Sim. Então, na Alemanha não é considerada Não é considerada cerveja, porque isso ela não. foge da Reinheitsgebot, ou seja, ela da não, lei de pureza. a lei de pureza, ela não, pela adição do coentro e do sal, ela está fora da lei de pureza. Não é cerveja na Alemanha isso aqui. Você percebeu, ela é muito leve. Extremamente leve. Extremamente refrescante. E refrescante, é sparkling. E ao mesmo tempo que, assim, se a gente for pegar lá no pub deles, onde eles servem, ou seja, só tem pouca produção, baixa produção, e só existe na região de Leipzig. E alguns lugares em Berlim você encontra as garrafas temáticas, que é essa aqui, ó. Inclusive, explica para que serve a garrafa, é bem legal. Ela tem esse formato, né? Por quê? Antigamente você tinha a refermentação na garrafa, ou seja, ou levava o fermento para a garrafa, e esse processo, vamos falar assim, esse pescoço de cisne aqui serve justamente para isso. No momento que você deixava a cerveja dessa forma, né? Então o fermento fica decantado nessa região e você serve o líquido clarificado, entre aspas, né? Limpo. É porque normalmente o fermento de cerveja acidificada ele é amargo, né? Além de dar uma leve diarreia. Era uma coisa que eu ia perguntar. É verdade que isso não é lenda. Isso não é lenda. É ótimo para prisão de ventre. Não é uma frescura o formato da garrafa. Eu não sei. É uma prevenção. Lactobacilos, diz o Yakut, que vivos dá certo. O Henrique está perguntando aqui para vocês indicarem livros nacionais bons para se ler a respeito do assunto. Olha, o primeiro que eu acho que ele tem que ler é o La Russa da Cerveja, do Ronaldo Morado. É um livro... E tem o... Não, peraí. Sim, eu acho que é o primeiro, porque ele dá uma pincelada em tudo. Sim. Aí você tem milhares de outros livros é uma geral, assim, ele é um funil, né? Sim. Ele basicamente é baseado no BJCP, inclusive. Ele vai dar uma introduçãozinha, uma boa introdução no mundo cervejeiro. Aí ele tem, o Senac já lançou alguns bons, tem o Filosofia e Cerveja. Não, mas o do Oliver é demais. O do Oliver. Caramba. Da Brooklyn. Sim, mas aí é falando sobre o tema harmonização, mas né? Ele conta bastante história. Mas mestre chama A Mesa do Mestre Cervejeiro. É muito bom o livro também. Daí tem muito livro americano de altíssima qualidade que ainda não foi traduzido. Mas se ele quiser, por exemplo, saber sobre o processo cervejeiro. Michael Jackson, na boa, cara. Qualquer coisa do Michael Jackson. Michael Jackson. Não é o que dança. É um gordinho que infelizmente já morreu em 2007. Já tomou cerveja brasileira, ele tomou cerveja da Colorado, né? Então ainda hoje é o maior nome do mercado cervejeiro. Ele foi beer hunter e um jornalista, né, dessa área, ou seja, ele escrevia os livros. Tem programas muito bons, legendados, que você consegue assistir na internet,
dele. Com ele. É, chama Beer Hunter o programa. Ele acho foi que o são cara 18 episódios, é muito legal. Ele dissecou o universo cervejeiro. Basicamente, ele abriu a Ele ideia. ele compilou a riqueza do mercado cervejeiro. Ele que deu essa visão de como o mercado cervejeiro é rico. Como a cultura cervejeira A brincadeira de escolas. Ele criou essa sensação que a gente tem hoje das escolas cervejeiras. Ou seja, você tem escola americana, são 4, né? A escola americana é uma escola nascente, né? Não, é nascente, mas ela americana no barra Novo Mundo. Mas vamos falar assim, Novo Mundo da escola americana e as 3 clássicas, né? Que é a belga, a franco-belga, a alemã, a inglesa. A alemã e a inglesa. São as 3 mais... a alemã compreende a República Tcheca, ou seja, a Pilsen, né? Ou seja, a criação da Pilsen, etc. Vem também da escola alemã, porque a Pilsen basicamente nasceu de uma cepa e de um cervejeiro alemão. Né? Então ela vem dessa... Que eu já ouvi lendas que veio da Patagônia. Bom, aí essas coisas a gente não convergência, entra, né? Convergência, a gente pode falar, assim, tem que entrar naquele detalhe, não dá pra gente transportar. Fazer o DNA, né? Fazer o DNA no negócio. Tem que levar pro ratinho a cerveja. Então, o Roberto tá perguntando aqui, é verdade que vai sair uma cerveja do Mussum? Opa! Vai. É Roberto também? Roberto ou Roberto? Roberto. Ah, tá. Vai sair, o lançamento dela tá previsto agora para esse mês. É uma cerveja que eu fiz a receita. O parceiro no projeto, que na verdade foi o idealizador da coisa, são dois conhecidos meus, que um deles é o Sandro Gomes, filho do Mussum, o outro é o Diogo Melo, e eles criaram. O Sandro é filho do Mussum, então ele tem todos os direitos do pai dele. É uma Viena Lager, a cerveja está bem gostosa. E, se eu não me engano, o lançamento é agora, no meio do mês. Apesar de eu ser um dos... Você não sabe? Eu não sei direito. Não, mas no Facebook, se você procurar, o nome da cerveja é Biritz. Biritz. Lá no Facebook já tem uma página, lá tem bastante informação. Isso é uma Viena Lager. É uma Viena Lager. Sergião, essa cerveja é pra você, Sergião. Essa é uma cerveja pra você. É uma cerveja, assim, ela é mais fácil de beber. Não é uma cerveja... tão complexa, mas ela é muito gostosa. Ela tem assim uma pegadinha de lúpulo mais assim. Qual que é o estilo que você tem? Viena Lager. Mas é uma Viena Lager puxada mais para os americanos assim. Sei. Tipo, Viena Lager. É a nossa Viena que a gente conhece. Isso, é a que a gente conhece. Tá ali perto da Brooklyn, da Samuel Adams, tá? Ficou bem gostoso. A Viena Lager é um dos estilos quase mortos também, se a gente for pensar. Você não encontra uma Viena Lager para se beber que original. É difícil. Reinterpretações. Em Viena você não toma Viena Lager. Você só toma a Pils, né, que é o estilo Pils alemão, e a Dunkel. Alguma coisa... obviamente tem alguns pubs que fazem algumas coisas diferentes, mas basicamente é isso que se toma ali. Eu vou falar assim, o transporte de Munique, seria uma Helles ou Pils, né, vamos pensar assim, para lá, né, para Viena. Muito legal. É um estilo que foi resgatado pelos americanos, ou seja, ela é feita aqui no Brasil, ela é feita, falando assim, no hemisfério, nessa parte Novo Mundo, né? É feita no Brasil, feita no México, feita nos Estados Unidos e é apreciada aqui. Argentina. É porque é uma cerveja refrescante, né? E é uma cerveja fácil de beber. Para o mercado que está reaprendendo a beber cerveja, é uma cerveja que cabe muito bem. E a cor, né? E a cor, que ela vai para aquele mais assim, castanho claro, quer dizer, não tem aquele impacto da cor logo de cara. Ela dá aquela sensação que tem um pouco mais de malte. Você começa a pegar ali aquele caramelozinho, com um tostadinho, mais de leve, para você ir introduzindo aos poucos, né? O legal do mercado americano é isso, como eles não têm uma afiliação, né? Eles são totalmente livres, eles não têm uma história por trás, né, uma tradição. Eles testam de tudo, né? Eles revivem cerveja morta, eles inventam estilo, sem o menor pudor, né? Eles já estão fazendo
passaram pela IPA, estão na Double IPA, foram para Triple IPA e já estão na Brutal IPA. Quer dizer, eles vão indo, vão indo. Eu acho isso legal até certo ponto, né? Como eu acho que tem que ter um limite também. Acho que tem que ter eles têm um limite porque eles trocam de moda. Exato. Agora, parece que as ácidas estão voltando, né? As VITs, as ácidas. Enquanto a gente está ainda naquela coisa de pegar as Imperials, eles estão... a gente está passando pela IPA e a gente está tá na cola deles ali, mas um pouco para trás. Estão entrando nas Imperial Stouts, mas isso é bom, quer dizer que a gente está seguindo uma linha. Sim, então, mas nosso mercado está... exato, por isso que a gente é escola americana. Eu não considero o Brasil ainda uma escola, por exemplo. Não, inclusive, a gente não tem estilo próprio e tal. O americano já conseguiu produzir estilos próprios, já conseguiu mudar, inclusive cerveja, por exemplo, a Goose, por exemplo, essa que a gente está tomando, é uma cerveja que eles já fazem o próprio, eles resgataram e fazem um estilo deles, uma Goose própria, um pouco diferente dessa, mas que resgata esse estilo quase morto, né? Isso aqui, cara, se não fosse, isso foi em 2004, se eu não me engano, em 2004, eu realmente agora não me lembro, mas foi por volta do meados de 2000, da década passada, que eles voltaram a fabricar essa cerveja. Ela já estava praticamente extinta. Então é uma pena, né? Porque é uma cerveja que ela tem uma leveza, tem uma... É uma pena ter acontecido, mas é muito bom que estão resgatando, né? Exatamente. Não, e a própria fábrica está resgatando. Voltou. É legal porque como o mercado está crescendo, quer dizer, está crescendo a possibilidade de você apresentar sempre coisas novas. E resgatar é sempre uma coisa interessante, porque é um negócio que uma vez já deu certo. Você não precisa inventar a roda de novo. Não, pelo contrário, você já tem a fórmula certa, o processo cervejeiro certo, até o público correto ali. Que vai... Aquela cerveja que eu falei que eu tomei lá nos Estados Unidos no meu curso, foi muito interessante porque o processo, a cerveja polonesa. Porque esse professor da Siebel, ele foi para a Polônia, para se encontrar com homebrewers poloneses, cervejeiros caseiros poloneses, que tinham resgatado o estilo, né? Eles tinham entrado em contato com familiares dos antigos donos da cervejaria que já tinha fechado, que fazia esse estilo morto, né? Daí eles conseguiram pesquisar, ver receitas antigas, método de produção. Isso é muito legal, cara. Pegar a história mesmo do estilo e reproduzir. Aqui no Brasil fizeram isso, a Beerland fez isso, né, com a Blumenau. E lá na Argentina, nesse concurso que a gente foi, a gente tomou um dos estilos que foram julgados foi a Dourada Pampeana. Que é uma cerveja, é um estilo morto argentino, né? Que é super interessante, porque eles resumem a Pilsen e Nugget. Nugget é um tipo de lúpulo, e o Pilsen é um malte. Porque era a única coisa que eles conseguiam trazer da Alemanha. Então era a cerveja que eles conseguiam fazer, ponto. Então é um estilo morto argentino. Perfeito. Bom, o José Henrique está falando assim que o lançamento da cerveja do Mussum vai ser dia 20 desse mês. Que bom. Tá, então uma boa dica para você. Obrigado, Kiko. O Kiko? É o Kiko, José Henrique, é verdade. Uma boa dica para você, vai ter festa, vai ter alguma coisa? O lançamento vai ser no EAP, no Empório Alto de Pinheiro, se eu não me engano. Convidado, cara? Todo mundo está convidado, o EAP tem essa facilidade. O lançamento lá não é uma coisa fechada, é para todo mundo que quiser aparecer. Todo mundo está convidado, tá? Isso é importante, todo mundo. Então, gente, um super obrigado, a gente vai agradecer, eu vou agradecer eles. As próximas cervejas ficam para próximas. Então, ficou mais uma aqui, ó. Mas você pode falar rapidinho da Westflitten? Lógico. Então, essa cerveja é interessantíssima porque ela vem de uma abadia trapista. É uma cerveja que não é vendida fora do perímetro da abadia. Ou seja, os monges, eles seguem o rito, a doutrina trapista ao extremo. Tá. Ou seja, só vendem a cerveja no momento que eles precisam fazer alguma caridade, ou fazer alguma reforma no mosteiro, etc. Se não, eles usariam a cerveja simplesmente para o consumo da comunidade ali local. Teve um momento que a cerveja quase deixou de ser fabricada, quando havia uma exploração da marca, ou seja, pessoas que iam comprar essa cerveja a 80 centavos de euro lá na abadia e revendiam essa cerveja pelo fato de ela ser rara
americanos, aqui no Brasil chegou a aqui no Brasil foi 120, ridículo, 150 reais a garrafa. Ridículo, assim, de vender uma cerveja que você comprava 80 centavos, tipo uma blonde dessa, a 120, ou nos Estados Unidos a 150 dólares, uma coisa assim, por aí. Ou seja... Era pela raridade até. Mas pela raridade. É uma cerveja muito boa, não é só pelo... inclusive a compra. Você tem que ligar para É uma caixa, você liga antes, passa a placa caixas do carro, documento de Isso, identidade, tem todo um trâmite para você conseguir ir lá comprar. O volume depende muito do... E o estilo também, não é assim, eu quero uma caixa o que tem ali da produzido. 12. Não, você vai comprar da que tem. Por exemplo, essa aqui quando eu comprei só tinha blonde. E não tinha rótulo, ela não tem rótulo. Não, então, o que eles tem, precisaram assim, do dinheiro um tempo atrás. para construir não sei o quê, né? Fazer uma reforma, acho que na reforma, Badia, alguma coisa assim. Daí eles rotularam um lote, venderam foi um kit silcado, e tal. E foi para um supermercado na Bélgica, que era para levantar dinheiro para essa... Mas é fato, né? Você entrava no eBay ou qualquer lugar assim de venda de cerveja, venda e-commerce, e você encontrava esses kits a uma pequena fortuna. Bica, né? Uma bica, ou seja, uma coisa que você comprava. Pô, então é isso que é a questão da cerveja, do fato de ela ser rara, é isso, basicamente. Essas aqui são 3 cervejas que a gente trouxe, uma pelo fato dela não ter, dela ser limitada ao gosto da região. Essa aqui por não ter por de fato ter sido extinta, né? Isso, a própria fábrica buscou e outros lugares, né, do mundo, regiões do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. Na verdade, os Estados Unidos foi o único lugar que buscou isso aí, que resgatou, mas não resgatou igual. Isso aqui é original, isso aqui é o estilo autóctone, né? E essa aí que é uma cerveja que acho que seria o sonho de consumo de todo o cervejeiro. Que lê Hate Beer, que lê Beer Advocate, porque elas estão sempre lá no topo. Não, e essa a gente pode tomar outro dia. Vou deixar vocês com inveja que a gente vai tomar ela daqui a pouquinho. Então, obrigado, gente. Um super final de semana. Obrigado ao Zé Henrique, obrigado ao Roberto, obrigado ao Ari, que participou com a gente aqui. Obrigado a todos vocês, o Maurício, que participou. Obrigado. A gente volta semana que vem com mais Beer Lovers, trazendo o mundo da cerveja para você preparar o seu final de semana para uma cerveja de primeira. Tchau!